Maria. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção do jornalista Bernardo Abade. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de Santa Maria e também na região central do estado. Mas, para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1969. No mundo, os Beatles subiam pela primeira vez em um palco para um show. Não sei se ele sabia disso. E Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar a Lua como comandante da missão Apollo 11. E também foi enviada a primeira mensagem pela ARPANET, precursora da internet. Então, esse ano, oficialmente, é o ano do lançamento da internet. No Brasil, Pelé jogando no Santos marca o milésimo gol da carreira. E acontecia a estreia do Jornal Nacional da Rede Globo. Faleceram neste ano o presidente do Brasil, 27º presidente do Brasil, Costa e Silva. E nasceram a atriz Dira Paz, a atriz e cantora Jennifer Lopes e a atriz Adriana Esteves. E no dia 11 de novembro de 1969, nascia o nosso convidado de hoje, o jornalista, o meu colega Marcos Fonseca. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luísa, todos que estão nos escutando ao vivo aqui da CDN. Prazer estar aqui. E hoje, ainda na comemoração dos 20 anos do Diário, o DNA Especial 20 anos está conversando então com um dos editores aqui do grupo, editor de Segurança, Economia e Economia. E outras coisas de vez em quando, né? O que aparece, né? Faço a capa, faço contracapa, site Bay. Isso aí. Marcos Fonseca é jornalista há 30 anos. Nascido em Rio Grande, se formou na Universidade Católica de Pelotas e pós-graduado em Comunicação Política e mestre em Desenvolvimento Regional. Atuou em diversos jornais, rádios e assessoria de imprensa. Sua história no Diário de Santa Maria começou em 2002, onde esteve até 2012 e depois retornou em 2017 e segue até o momento no jornal e tomara que siga por muito mais tempo. Marcos Fonseca mora em Santa Maria desde 2002, casado com a servidora de Justiça da Justiça Estadual Adriana Bevilacqua e pai de Mariana, publicitária e estudante de psicologia. É viciado em álcool gel, segundo algumas informações, ele vai nos explicar isso, e passa horas no computador. E ele tem um inimigo de alma, de corpo e de alma, que é o inverno, que ele faz questão de deixar bem claro o quanto ele não gosta do frio. Segundo as nossas fontes, gosta muito de arroz doce. Adoro. Tanto é que no início do namoro com a Adriana, né, a sogra fez um arroz doce para agradá-lo, e ele perguntou se tinha canela em pó, Fonse. Tem que ter, né? Já pensou? Pois achava fundamental ter canela em pó no arroz doce. Quando disseram que não tinha, ele disse que não havia problema e tirou do bolso o próprio potinho de canela. E os sogros riram muito dessa situação e acho que deu tudo certo, porque ele está casado até hoje. Mas, no mais, o Marcos que vai nos contar, né? A gente descobriu um pouco da história do Marcos, esquecemos de falar da Pet, da cachorrinha. Ah, sim, a minha pequena lá. Minha pequena especial, né? Tem uma linguicinha, a Teca. A Teca, que tá com 13 anos. 14 anos. 14 anos. Mas desde os 4 anos de idade ela tem paralisia nas patas traseiras. Então ela exige um cuidado bem maior, né? Bem diferente do que um cachorro normal, né? Então ela precisa ter cuidados para não pegar infecção, tem que fazer massagem para fazer ela esvaziar a bexiguinha, né? Tem que cuidar a casinha, tem que ajudar ela a subir na casinha. Enfim, tem que todo dia uma rotina. Eu chego em casa, tenho que arrumar a casinha dela, trocar tapete, limpar, enfim. E é da família, outra filha. São 14 anos. 14 anos. Então é um animal que assim, né? Ela já tá ficando velhinha, tá ficando com mais dificuldade ainda para se mexer.
Mas, enfim, eu toquei nesse assunto porque eu sei o quanto o Fonse, né? A gente, aqui na redação, a gente fala nos nossos cachorrinhos o quanto o Fonse gosta da Teca. Fonse, nos conta um pouquinho da tua infância, do teu contexto familiar lá em Rio Grande, a Praia do Cassino, onde tu foi criado, quais eram as brincadeiras de menino, de guri, do Marcos Fonseca. Pois é, tu sabe que eu fui criado na praia, né? Que difícil, né, Fonse? Então, Rio Grande tem praia, então eu fui criado, né? Todo verão indo pra praia, pegando sol, bronzeando, jogando bola, banho de mar. Nossa, foi muito estranho quando eu vim para Santa Maria em 2002, porque eu me afastei do ar, do litoral, e cada verão aqui que eu ficava era uma tortura, né? Porque tu ficar sem ir pra praia. Eu ia pra praia, eu ia pra colônia de férias na época que existia lá da Ipiranga, que meu pai era da Ipiranga, a gente ia pra colônia de férias e fiz muitas amizades lá. E a gente, depois, meu pai alugava a casa, depois ele construiu uma casa lá em 87. E aí sim, desde 87 eu ia em dezembro e voltava só em março, às vezes até abril pra cidade, né? Ficava 3 meses, quase 4 meses na praia. Porque para jovem, assim, era curtição, liberdade. O cassino naquela época era seguro pra gente andar de madrugada a pé, para caminhar, enfim. Então eu me criei nesse ambiente assim de sol, praia, mar. E como que era a tua família, Afonso? Você tem irmãos? Com quem tu foi criado? Tenho 2 irmãos mais velhos. Tem meus pais, são casados até hoje. E tenho 2 irmãos mais velhos, né? Que tem os nomes bem parecidos. Um é o Márcio, o outro é o Marcelo, né? O Márcio é engenheiro civil, trabalha em Canoas, e o mais velho é contabilista, e ele mora e trabalha no Banrisul, em Rio Grande. É o único que ficou lá na cidade. O outro foi embora e eu também, né? O outro tá onde, tu falou? O outro tá em Canoas. O do meio tá em Canoas. E eu sou o caçula da família, né? O friolento da família, aquele que na praia, quando criança, as fotos eram todo mundo na beira da praia e eu dentro do carro, porque já tava com frio, né? Mas tem pessoas que sofrem mais com frio. Eu demorava a entender isso porque eu tinha aquele discurso, né? Eu gosto do inverno, mas tem pessoas que realmente sofrem, dói os ossos, né? Dói o corpo, a gente tem que entender isso. Fonse, e teus pais estão com que idade? Meu pai vai fazer 80 anos agora em outubro. Minha mãe tem 82. 82. Meu pai, apesar da idade, trabalha até hoje. Tem 79, mas ele trabalha no setor pesqueiro. Ele é diretor de uma empresa de pesca lá em Rio Grande. E trabalhou a vida toda, já tem mais de 60 anos que ele trabalha nessa atividade. E, enfim, a vida dele é isso, então ele continua aí na ativa, continua, né, todo dia acordando de manhã cedo para ir para a fábrica lá, cuidar da sua atividade, né? Fonse, nós temos no diagnóstico hoje 3 especialistas em Marcos Fonseca que mandaram 3 áudios contando algumas verdades. Segura o coração aí que pode sair de tudo, né? Pode sair cobrança, pode sair pessoas ressentidas com pauta. Normal. Pode sair os fãs e os inimigos do Marcos Fonseca. Espero que não, né, Marcelo? Vamos ouvir 3 áudios, então. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Diário Santa Maria pelos 20 anos de atividade, pela minha trajetória. Também quero dizer que o convite me proporcionou momentos felizes, por me fazer recordar uma fase muito plena quanto à nossa infância. Marcos e eu somos amigos desde a primeira infância, lá se vão cerca de 50 anos. Eu posso começar contando o período de infância dele. Ele era o mais novo da nossa turma, era o menorzinho, então o apelido era Nenê. Mas isso é muito leve, eu quero entregar ele em algo mais grave. Nós brincávamos na rua, na frente da nossa casa o tempo inteiro, na época podia, não tinha problema de segurança. No começo a rua não era calçada, a gente se sujava bastante. E invariavelmente, no final do dia, chamavam o Marcos para tomar um banho e ele fugia. Era toda a turma correndo atrás dele até alguém conseguir pegá-lo. Isso era engraçado, ficou na memória porque ocorria todo dia a mesma coisa. Essa história e tantas outras são importantes para mim, para o Marcos e para todos os nossos amigos, porque ela é sobre a amizade, sobre quantos amigos são importantes para nós, mesmo que o tempo e a distância tornem difícil uma convivência mais próxima. Muito obrigado.
Falar do Marcos Fonseca é uma árdua tarefa. Essa missão me foi passada pela esposa do Marquinhos, a Adriana. Nos conhecemos em uma redação, eu pela TV e ele na época na Zero Hora, no tempo que as redações eram unificadas. Fizemos muitas pautas conjuntas, sempre eram grandes manchetes, sempre. Muito tempo depois o Marquinhos casou e foi morar em Santa Maria e foi trabalhar no Diário de Santa Maria, onde brilha até hoje. O Marquinhos foi um grande amigo que o jornalismo me presenteou. Admiro quem você se tornou, meu amigo. Hoje eu não vejo outra profissão que seja tão a sua cara como o jornalismo. São enormes os desafios da reportagem, ainda mais nos dias complicados como os de hoje. Muitas pessoas pensam que é fácil ser jornalista, não sabem como é difícil pensar em pauta, achar um gancho, apurar os fatos. E o Marquinhos sempre levou isso numa boa, com ética, transparência e profissionalismo acima de tudo. Mas tinha espaço também para matérias mais light. Lembro de uma sobre um professor e poeta que lançava ao mar poemas dentro de uma garrafa. Deu trabalho essa matéria, te lembra, Marquinhos? Mas ela ganhou a contracapa da Zero Hora. Era a década de 90, eu acho. Então, meu amigo, parabéns por ser esse profissional tão bom e tão íntegro. Um fraterno abraço para você e família. Olá, Fonseca. Estava lembrando agora que faz exatamente 20 anos que a gente se conhece, porque eu era repórter da TV em junho de 2002 e a gente fez a primeira reportagem juntos numa viagem a Santiago. A gente foi fazer a cobertura na casa da família do Anderson Polga, eu pela RBS TV, você já pelo Diário, junto com a Thaís Moreira. E depois, quando eu entrei para o jornal, logo em seguida acabei virando teu repórter de economia, você era editor. Foi um aprendizado muito legal. E além desse grande convívio que a gente tem ao longo de 20 anos de amizade, chama a atenção que Fonseca tem um bom humor peculiar. As suas piadas ficam famosas aqui na redação. E o Fonseca tem além dessa grande experiência jornalística, essa habilidade de tornar o clima um pouco mais ameno, mais legal de a gente trabalhar. Um grande abraço, Fonseca. Fico feliz de ser teu amigo aí nessa jornada aí no jornalismo e na vida. Um abraço. Quem são essas pessoas, Marcos Fonseca? Enfim, né? O primeiro que nos falou foi o Paulo Paz, Paulo Renato da Silva Paz. Como ele disse, nós somos amigos desde que nos conhecemos por gente. Ele é mais velho, ele é Rio Grande também, mas ele é auditor da Receita. Atualmente ele mora nos Estados Unidos. Ele trabalha no FMI, no Fundo Monetário Internacional. Ele foi delegado e superintendente da Receita Federal de Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul. E aí depois ele galgou, já está há alguns anos já lá em Washington. E fazia horas que eu não conversava com ele. Foi até muito bacana ter ouvido a voz do Paulo lá do outro lado da América, lá falando e lembrando desses episódios. Ainda contando que tu não gostava de tomar banho, né? Pois é, eu fugia porque não queria parar de brincar, né? E aí eu também me forçava a ter que tomar banho. Hoje, no entanto, é ao contrário, eu tomo 2 banhos por dia. Eu não consigo ficar, se faltar um banho, eu já não fico bem, né? Mas naquela época eu fugia, né? Porque qual é criança que gostava de parar de brincar para tomar banho, né? Ou para jantar, ou para qualquer coisa. A gente brincava nos anos 70, e a gente está falando lá dos anos 72, 73. A gente brincava na frente da casa. Até escurecer. E era seguro. A gente andava de bicicleta, sabe? Não tinha perigo. Era tudo tão diferente, né? Era algo tão... O perigo era só quando a gente caía nas pedras. Não, exato. Ralava o queixo e... A nossa rua não tinha muito movimento, porque na época a rua que eu morava, Dom Pedro I, ela não tinha calçamento, era de areia, então não passava tanto carro, até porque na Rio Grande naquela época não tinha muito carro mesmo, né? Então, assim, a gente tinha uma liberdade enorme, né? Pra brincar, pra curtir. E os outros, sim. Depois, o segundo que falou ali foi o Diniz Júnior, jornalista, trabalhou por muitos anos no grupo RBS. Ele, para quem talvez possa recordar, esteja ouvindo e esteja estava aqui no final dos anos 90, o Diniz Júnior foi coordenador da RBS TV aqui em Santa Maria.
Ele antecedeu a Clarice, que depois assumiu como coordenadora da TV, mas o Diniz foi coordenador muitos anos da TV, da RBS TV em Rio Grande, foi quando a gente trabalhou junto, né, lá na Zero Hora. Eu trabalhei 7 anos na Zero Hora em Rio Grande, junto com o pessoal da TV. O Diniz foi um cara que, nossa, me abriu as portas para o jornalismo, como eu lhe disse aí, essa pauta do Poeta das Garrafas foi uma das tantas que ele, já mais experiente, disse para mim: olha, essa reportagem vale a pena para Zero Hora. Então, nossa, ele foi uma das pessoas que me permitiram, né, aprender muito e fazer belas reportagens. Mora em Rio Grande, o Diniz, eu mantenho contato com ele até hoje. Inclusive, estou devendo um churrasco lá para ele. E esse terceiro, e o terceiro, esse terceiro aqui, essa voz já conhecida aqui, o Denis, foi meu repórter na economia lá em 2003, quando ele começou no Diário, e começou a aprender na economia e foi crescendo e se tornando, né, esse profissional, esse colunista hoje que todo mundo conhece, né? Graças a quem? Graças a mim, né? Tô brincando, né? Esse colega maravilhoso, o Denis, né? Vamos ajeitar isso. Sim, o Denis sempre foi muito competente, sempre foi muito preocupado com a qualidade da informação, de checar 2, 3, 4 vezes a informação para não não cometer nenhum equívoco, né? Então ele se tornou hoje uma referência, né? Em termos de cobertura, que o foco dele principal é a economia, mas ele passeia, né? Ele anda por todas as áreas aí, porque, enfim, ele já é hoje nossa referência, e para muitas fontes também já ligam para o jornal ou mandam mensagens para o Denis, porque ele é a nossa imagem do Diário hoje, né? E é uma grata satisfação ter começado com ele lá na economia e de estar até hoje. A gente está aí. Vai nos contar mais esse começo do Diário, então, no próximo bloco. Vamos então com o intervalinho. Por que você se cuida? Para abraçar um dos grandes amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para tocar o paraíso? É o que nós da Unimed fazemos. Cuidamos do bem mais precioso, que é a sua saúde. E a gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti, todos os dias. Há 50 anos. Nas concessionárias Car House de Santa Maria, você encontra o seminovo que você quer, com a condição que você precisa. O melhor estoque de seminovos com carros com preços abaixo da FIP e taxas especiais. Acesse agora mesmo seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 200 ofertas de carros revisados e com garantia de qualidade. Juntos salvamos vidas. Muita gente convive com o frio e com a fome. Doe agasalhos, cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Em Porto Alegre, doe na Central de Doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Rede Zafari Bourbon e Sesc. No interior do estado, doe nas prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no Sesc. Doe. Doe de coração. Campanha do Agasalho. Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conheça o Essere Natura, um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada, perfeito para quem busca uma experiência de vida completa, com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto e as melhores vivências para a sua família. Construtora Icosaedro, 55-30-25-2020. Essere Natura, sua casa de campo no Recanto Maestro. Qual Zagaia você escolhe para desfrutar nos dias de calor? A sugestão para deixar os dias mais frescos é uma cerveja clara, leve e refrescante. Conheça a nossa relíquia, uma receita tradicional santamariense resgatada pela cervejaria Zagaia. Siga @Zagaia Beer nas redes sociais. Conheça os pontos de venda e programe sua visita à nossa fábrica em Itaara.
festejar no Arraial Solidário do Royal. Nos dias 25 e 26 de junho vai ter uma festança das boas aqui no Royal. Vai ter quentão, comida boa, muita festa e diversão. Tudo isso no Espaço Royal, no primeiro andar. Festejar o dia de São João é muito bom. Ajudando instituições beneficentes fica melhor ainda. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping. Compartilhando momentos. DNA. Volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o meu colega, o jornalista Marcos Fonseca. Marcos estava me contando o quanto tu gosta de ouvir música, que é uma herança de casa, herança da mãe. Como que era o teu dia a dia lá depois, falamos da infância, na adolescência, o que tu fazia, como que entrou o jornalismo na tua história? Então, eu estava comentando aqui, né, no intervalo, a minha mãe sempre... a família da minha mãe era de músicos amadores, né? Meu avô tocava violão, a minha mãe cantava em casa, ela foi coralista por muitos anos, né? Cantava em coral, viajava a esse estado, até para fora do estado, cantando em corais, porque ela adora. Então, me criei ouvindo a minha mãe, ouvindo música todo final de tarde. Ela botava um disco no toca-disco para ouvir as suas músicas clássicas, coleções, tem até hoje coleções de discos de Beethoven, Mozart, né, Tchaikovsky. Eu aprendi muito, porque naquela época os discos vinham também com histórias dos compositores, das músicas, enfim, eram vários discos, né? E a gente foi aprendendo, e ela me dava também discos de presente, inclusive de músicas clássicas que eu gosto até hoje, de ouvir Chopin, de ouvir Mozart, né? Adoro Mozart. E claro, eu escuto vários estilos musicais, MPB, rock, né? Não sou muito do sertanejo, mas gosto do samba, né? A música é meu maior passatempo, né? Quando eu tô em casa, né? E, enfim, é bom. E o jornalismo, Fonso? Por que jornalismo? Pois é, por que o jornalismo? Essa é uma pergunta que eu me faço também, por que eu fui fazer o jornalismo, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Talvez seja culpa de alguns meus professores lá do ensino fundamental, né? Porque a gente fazia composições e eu sempre tirava notas altas, se não a mais alta, uma das mais altas, e era elogiado pelos professores pela minha capacidade de escrever. E eu me lembro que eu tinha um colega, o Marcelo Figueira de Oliveira, isso na segunda, terceira, quarta série. E ele era um rapaz muito inteligente, né? Ele tirava boas notas nas matérias no geral, melhor do que eu. Porque eu nunca fui aquele de tirar nota 10, né? Mas ele sempre tirava nota, então ele era assim, ela era o inteligente da turma. Mas quando chegava na leitura, fazia aqueles testes, a gente fazia umas competições na aula, na época era comum, competição de leitura, eu invariavelmente ganhava dele na leitura, né? E ele ganhava brindezinhos, um joguinho, uma coisa que davam para quem ganhasse, né? Quem lesse melhor. Então, o tipo da coisa assim, meus textos eram bons, né? Segundo os professores, vencia competições de leitura, então talvez isso tenha me levado a gostar mais de escrever, de ler. Eu gosto de ler, adoro ler. Enfim, né? Quem que não gosta? Aliás, é uma coisa, eu gosto de ler, eu gosto muito de biografias, né? Eu digo que meus livros de autoajuda são as biografias, são histórias de pessoas que venceram as adversidades para vencer na vida, né? Superaram, né, as dificuldades para crescer na vida. Uma dessas pessoas que eu tenho como uma referência de empreendedorismo, já falecido, o seu José Moacir Teixeira, para quem não liga o nome à pessoa,
foi o fundador da empresa Planalto Transportes. E eu tive a honra, né, de ser convidado lá em 2008, 2007, 2008 para escrever a história dele, reunir. Então eu fiz uma série de entrevistas e escrevi um livro que é Transportando a História, a vida e obra de José Moacir Teixeira, fundador da Planalto, né? E foi um livro que teve uma circulação destinada ao público e da própria empresa, não foi um livro comercial, né? Mas é um livro que até hoje serve como base para resgatar. O seu José era vivo, né? Então pude ouvir da própria voz dele as histórias para relatar neste livro que eu escrevi, né? Então eu digo que eu já fiz aquilo, né? Eu já plantei minha árvore, já tive meu filho e já escrevi um livro. Você se formou em Pelotas e o teu primeiro trabalho como jornalista, qual que foi? Meu primeiro trabalho era quando eu era estudante na assessoria da refinaria de petróleo Ipiranga em Rio Grande, né? Eu trabalhei 1 ano e ali eu era estudante e a refinaria tinha uma assessoria que era de todo o grupo Ipiranga, né? E ali eu comecei a ter contato com a comunicação, né? E com a realidade, enfim. E dentro de um local que eu achava muito bacana de trabalhar, que é dentro de uma refinaria de petróleo, né? Quem já teve a experiência de trabalhar numa refinaria de petróleo, ver o petróleo sendo destilado, sendo produzido, enfim, né? Rio Grande tem até hoje uma refinaria de petróleo, pequena, mas tem, né? Uhum. E, aliás, a refinaria onde eu trabalhei, a refinaria Ipiranga, foi a primeira refinaria de petróleo privada do Brasil. Sim. Fundada em 1937, né? E existe até hoje, só não é mais do Grupo Ipiranga, né? E ali eu comecei, depois eu me formei, trabalhei no Jornal Agora em Rio Grande. Foi onde eu comecei, o extinto Jornal Agora, não existe mais. Depois o Diário Popular em Pelotas. Depois eu passei alguns 2, quase 3 anos em rádio, na Rádio Universidade de Rio Grande, atual Rádio FURG FM 106,7. E dali depois eu entrei na RBS, fui para 0 Hora lá em Rio Grande, fiquei 7 anos. E depois de 7 anos na 0 Hora eu fui convidado para fazer parte do grupo de jornalistas que estava colocando o Diário de Santa Maria na rua, né? Fui convidado pela jornalista Rosane Tremeia, na época, que era da 0 Hora, se eu queria fazer parte. E como a minha esposa é aqui de Santa Maria, eu já tinha há muito tempo manifestado para ela interesse de sair de Rio Grande, né? Aí mudaram para cá. E aí ela perguntou se não te interessa vir fazer editoria de esporte. Eu disse, olha, vamos lá. Aí eu vim para cá como primeiro editor de esportes do Diário. Cheguei aqui no dia 16 de maio de 2002, véspera do aniversário da cidade, né? E aí estou desde então aqui, né? Claro que durante um período eu fiquei meio Santa Maria Bagé, porque a minha esposa em 2006 foi para Bagé em função do concurso que ela fez da Justiça, trabalhou 2 anos e meio, aí foi aquela época que, né, 2 anos e meio que a minha esposa e a minha filha ficaram longe, né? Aí foi uma época mais difícil, né? Enfim. 2 anos e meio para lá e para cá, bastante. Foi. Ainda bem que Bagé é perto, né? Mas mesmo assim, né? A gente não tinha essa coisa de ficar distante, né? A gente nunca ficou distante, a minha esposa, né? E aí foi uma época mais difícil, né? Mas a gente sempre dava um jeito de todo final de semana a gente se via, né? Ou ela vinha ou eu ia. Quando eu trabalhava ela vinha, quando eu estava de folga eu ia, né? Então eu tornei cidadão de Bagé também na época. Mas, Fonse, nós temos mais 4 depoimentos. Mais 4? Mais 4 depoimentos. Meu Deus. Olha só, reclamando. Oi, Marcos. Não sei se lembras deste episódio. Certa vez em Rio Grande, ligastes lá para casa e te identificastes nestes termos. Aqui, quem fala é Marcos Fonseca, da 0 Hora. Ao que eu ri e respondi: sim, eu sei quem tu és.
ao que tu ristes também. Eu tinha 11 anos e o Marcos tinha 6. Fomos no supermercado de bicicleta e o combinado era ele ficar reparando a bicicleta enquanto eu fazia as compras. Quando saí do supermercado, só encontrei a bicicleta. Entrei em pânico. Percorri desesperado as redondezas e nada. Voltei para casa para comunicar e nem sabia como dizer que o Marcos tinha sumido. Minha surpresa, o Marcos estava em casa, tranquilo, né? Perguntei para ele o que tinha acontecido e ele me disse que eu estava demorando demais. Ele resolveu voltar para casa a pé mesmo, abandonou a bicicleta. Nunca vou me esquecer desse dia. Um grande abraço para vocês. Olá, saudações a todos. Olha, falar do Marcos Fonseca é sempre agradável. Afinal, ele é um cara de um caráter íntegro, valente, incansável, fora da curva mesmo. Posso até lembrar de um fato, entre tantos, ocorrido há muito tempo. Naquele momento eu estava servindo o exército e naturalmente utilizava as roupas e fardamentos fornecidos por eles. Em função disso, não utilizava as minhas roupas. E quando fui vesti-las em um determinado momento, senti um perfume da marca Musk, e que não era o meu, certamente. E naturalmente fiquei intrigado, né? A partir daquele momento, passei a observar quem estava utilizando as minhas roupas. Para minha surpresa, adivinhe, era o seu Marcos. As justificativas dele é que estavam lá sem uso. Esse Marcos. Bom, no final das contas, ele levou uma grande vantagem, porque as roupas ficaram impregnadas com aquele perfume e eu acabei dando de presente para ele. Era isso que eu tinha para lembrar. Forte abraço, meu velho. Oi, Fonsequinha. Quero dizer que é um privilégio poder estar falando sobre ti hoje no programa da CDN, né? Aqui no nosso DNA, contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí. Essa trajetória grande e bonita dentro do jornalismo, e dizer especialmente que é um privilégio poder trabalhar e aprender todo dia um pouquinho contigo, né? Já te disse isso várias vezes, mas tu é uma grande referência para mim e para muita gente ali dentro da redação. Então é muito bom a gente olhar para o lado e poder ver que tem essa grande referência para nos ajudar em todas as demandas, né? Poder contar com o teu conhecimento, né? Tua memória é incrível, né? Tua memória é incrível de todos os fatos. Teu único defeito é torcer pro São Paulo de Rio Grande, né, Fonsequinha, que foi rebaixado para a 3ª divisão. Mas fora isso, né? 0 defeitos. Tá bom, Fonsequinha? Muito bom poder estar trazendo esse breve relato para ti, né? E que tenhamos vida longa, mais 20, 30, 40, 50, 60 anos aí no diário, pra gente poder trabalhar juntos, tá bom? Um abraço. Fonse, tu traumatizou teus irmãos, Fonse. Um tu desaparece. Eu era o rebelde, né? E do outro tu acabou com as roupas. Pois é, então, aquela primeira foi a minha sogra, né? A Sônia. Imagina o dia inteiro ligando, fazendo dezenas de ligações. Isso quando eu estava em Rio Grande, eu já estava na época, eu acho que eu já era, se eu não era casado, não era casado ainda, minha esposa morava com o meu sogro, então a gente era noivo já. E depois de fazer 20, 30, 40 ligações no dia, se identificando como Marcos Fonseca da 0 Hora, eu ligo para casa da minha noiva, atendi a minha sogra e disse: tudo bem, é o Marcos Fonseca da 0 Hora. E eu disse: eu sei quem tu é. Cara, foi automático, né? Automático. Assim como a gente às vezes atende o celular e diz: alô, diário, né? Então, aí a pessoa diz: da onde? Não, desculpa, o celular é o particular, mas, né? Ato pequeno, mas a minha sogra nunca esqueceu desse episódio, né? Tu é. Eu sei quem tu é, Nath. Coisa legal. E, aliás, eu fiz 25 anos de casado agora, dia 24 de maio. 24 de maio, meus parabéns. Bodas de prata fizemos. Embora a gente já esteja junto já há 30 anos, mas... né? Mas vivendo junto, né? Se conhecendo há 30 anos, entre namoro e noivado. Mas de aniversário de casamento, eu e a Adriana foi bodas de prata. Tu conheceu a Adriana lá em Rio Grande?
Conheci a Adriana no verão, no cassino, né? Óbvio, né? Que era a minha praia. O pai dela era delegado aposentado, ele era delegado em Santiago. E eles foram passar as férias no cassino e por intermédio da irmã dela, que era colega de um amigo meu, eu acabei conhecendo ela. Mas ela ficou uns dias lá no cassino e veio embora. Mas por coincidência da vida, o pai dela pediu uma transferência e acabou indo para a delegacia lá do cassino. Então o cassino né? Tá impregnado na tua história. Na minha história. Então nós casamos, né? Depois que ela foi morar no cassino, aí eu procurei ela. E nós casamos no cassino, casamos na igreja do cassino, fizemos a nossa festa lá na Sociedade de Amigos do Cassino. Então o cassino porque minha esposa morou sempre no cassino. Sim. Sempre, né? Porque o meu sogro foi para lá e trabalhou uns anos ali. Em Rio Grande, ele foi delegado regional também em Rio Grande, mas ele nunca deixou de morar no cassino. Depois ele seguiu, né? Porque, enfim, delegado não para, mas aí ele foi embora, foi para outras cidades, foi para Bagé, foi para Camaquã, mas a minha esposa ficou lá, né? Essa aí ela não saiu mais. Né? E os outros 2 áudios, os outros São, 3? Os outros, depois foi o meu irmão mais velho, Marcelo, que é bancário, né? Que recorda desse episódio. A gente foi no supermercado, pô, ele guarda a bicicleta. Agora, como é que é? Cuida da bicicleta. Tá, tudo bem, tu vê como era na época, né? Aí começou a demorar pra pensar. Acho que meu irmão foi embora e me deixou aqui, né? Eu tinha essa ideia que sempre ia me abandonar, né? Aí eu disse, então deixa assim, eu vou voltar pra casa e dizer pra mãe que ele foi embora e me abandonou, né? E fiz isso. O supermercado ficava umas 3 quadras de casa. E tu vê que a bicicleta ficou parada ali e ninguém pegou, né? E aí minha mãe, quando eu cheguei em casa, eu me lembro bem disso. A minha mãe, quando me viu, saiu apavorada, me pegou na mão e pensou assim, o teu irmão deve estar desesperado, né? Aí a gente foi caminhando e nos encontramos no caminho, né? Eu nem me lembro qual foi a reação do meu irmão, da minha mãe, assim, tipo, né? Se brigaram comigo, não, acho que não, né? Ficaram mais aliviados do que outra coisa. Mas eu sempre fui meio rebelde, assim, tipo assim, não tô gostando daqui, vambora. E depois o meu irmão do meio, o Márcio, né? Que é o que mais fisicamente se parece comigo, né? E, portanto, a gente usava as mesmas roupas, quer dizer, eu usava as roupas dele, né? Porque ele sempre foi mais criterioso na escolha das roupas. Eu não, nunca fui muito preocupado, assim, nunca fui muito de vou comprar um casaco legal, vou comprar uma calça legal. E ele não, ele sempre gostava de comprar roupa legal. Então o que eu fazia? Quando eu queria sair, não tinha uma roupa legal, pegava os casacos dele, pegava blusa, blusão, as coisas, né? E às vezes ele dizia, fica pra ti, porque ele sempre foi assim, né? Meu irmão é o tipo do cara que, se tu diz assim pra ele, legal o teu celular, não, pega pra ti, né? Ele é assim, né? Ele gosta de dar as coisas pra gente, né? Não é pegado assim, né? Então, gostou do celular? Então pega pra ti. Assim, não. Não, e todos eles têm uma voz de radialista também. Pois é, todos eles têm uma voz mais grossa. Eu sempre fui que tive. A gente brincava de rádio. Meus irmãos, o Paulo, esse é aquele primeiro que falou, a gente brincava de rádio. A gente fazia rádio gravado em casa, né? E o terceiro, o chefe, né? Paulo, Pedro Pavan, esse todo mundo conhece. Cara, já a voz conhecida, né? O nosso editor-chefe do Diário, um cara excepcional, uma pessoa, né, de um baita caráter, né? Ele tem uma sensibilidade, uma liderança muito grande, sensível, sim. amiga, né? Também somos fã do chefe. Não, sem dúvida. E o Pedro sabe, eu tenho uma gratidão muito grande a ele, né? Por estar aqui, e ele sabe disso. E o Pedro, assim, é um cara que, nossa, respeito muito, porque ele nos respeita muito, né? A todos nós e a mim, né? Então, assim, é um cara que tu não consegue dizer não nunca, né? Porque, enfim, o Pedro é um cara assim, um abraço, melhoras o Pedro que tá doente em casa, né? Sim, melhor. Pode deixar, Pedro, tô tocando o jornal aqui, não te preocupa, tô fechando o jornal. Tá tudo. Fazendo a capa e a contra. Daqui a pouco ele volta pra lá, Pedro. Daqui a pouco a gente libera ele. Vamos chamar mais um intervalinho, então, Fonseca. Já falamos um pouco mais dessa história do jornal, do Diário, no próximo bloco. Já
pensou em fazer a faculdade dos seus sonhos, com bolsa de estudos de até 100%? As inscrições para o concurso de bolsas da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduações presenciais em odontologia, psicologia, gestão 4.0, graduações EAD, curso técnico e muito mais. Faça sua inscrição pelo site sobresp.com.br. Prova nos dias 2 e 3 de julho. Faculdade Sobresp, um mundo de possibilidades. Já pensou em presentear alguém hoje? Surpreender alguém sempre é emocionante em qualquer ocasião. E a Magnólia Cestas estará presente com você nesses momentos especiais. Acesse o site magnoliacestas.com.br ou vá até o endereço na Rua das Magnólias, 136, no bairro Patronato. Fone 99648-8982. Venha para Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Quer prova de amizade melhor que essa? Assinando 250 mega de internet, você ganha acesso ilimitado ao Paramount Plus. Isso mesmo, você ganha. Então não perca mais tempo. Acesse sejaamigo.com.br ou chame a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Nós somos amigos. Consulte as condições no site sejaamigo.com.br. Bevilacqua, indústria de artefatos de concreto em Santa Maria, produzindo blocos, tubos e pisos intertravados de qualidade. Conheça os nossos produtos pelo Instagram, @Bevilacqua Pré-Moldados, ou acesse nosso catálogo pelo site www.bevilacquapremoldados.com.br. Bevilacqua, qualidade em artefatos de concreto. DNA. Estamos de volta com o DNA, identidade da nossa gente. Estou aqui ao lado do meu colega, o nosso entrevistado de hoje, Marcos Fonseca. Marcos, o primeiro grupo do jornal, tu lembra quem fazia parte? Como que foi aquele início? Como que eram feitas as pautas? Era rapidinho assim que a gente faz pelo WhatsApp hoje? Não, me lembro bem, né? Foi uma época bem difícil. Minha esposa sabe bem disso. De sair 9 horas, 8h30, 9 horas de casa e voltar 1 hora, 2 horas da manhã. Quando não resolvi esticar... Emendar, tipo assim, vamos sair 1 hora da manhã, é cedo ainda, vamos tomar uma cerveja antes aí, para dar uma relaxada e depois a gente vai para casa, né? E foram vários meses assim, que a gente trabalhou bastante, né? Porque ninguém tinha experiência para fazer jornal, né? A maioria não tinha, então foi difícil. E naquela época existia internet, mas não era que nem hoje, não tinha redes sociais, a gente tinha que ligar para as pessoas pelo telefone, para localizar, né? E tinha aqui nos lugares, as fotos eram feitas com máquinas de filme, não era digital, então não era instantâneo, tinha que esperar revelar e para poder ver como é que tinha ficado a foto. Então todo esse processo levava mais tempo, por isso o jornal demorava mais para fechar, mais tempo para ser produzido. Hoje a gente consegue produzir o jornal em poucas horas, às 8h15, nós estamos com o jornal pronto todos os dias. Naquela época a gente não jamais conseguiria fechar o jornal às 8h15, a não ser que começasse às 6 da manhã, né? Então foi uma época bem difícil e que todo mundo estava aprendendo ali. Eu estava aprendendo a ser editor, porque eu nunca tinha sido editor, sempre repórter, né?
E quando eu comecei no Diário, eu já comecei como editor e sempre fui editor aqui, né? Eu tô há 15 anos dos 20 do Diário, né? Eu tive um hiato lá entre 2012 e 2016. Mas assim, Santa Maria para mim tá ligado ao Diário. Eu vim para cá por causa do jornal, mas trabalhei na Razão, tive o privilégio de ter trabalhado no histórico e extinto jornal A Razão, e eu pude ter essa rápida experiência ali, né, quando eu saí do Diário, porque trabalhei 2 anos ali, enquanto fiz o mestrado e a minha especialização lá em Santa Cruz, né? Mas era uma época bem difícil, mas bem legal, assim, uma turma bem legal. E hoje tu é editor do BEI, de segurança. Sim, eu passei por todas as editorias. A única editoria pela qual eu não passei foi a de cultura. Eu já ia te perguntar, não te imaginava na cultura. Não, nunca passei pela editoria de cultura, nunca fui editor, nada. Mas nas demais editorias eu passei por todas já dentro do Diário, né? Enfim, como eu venho de uma... né, como correspondente de jornal, a gente faz de tudo. Então eu já vinha com uma prática, né? A minha escola de jornalismo foi essa, de fazer esporte num dia, de fazer polícia no outro, de fazer meio ambiente no outro, e assim mudando, né? Política, saber de tudo um pouco, e por isso até eu desenvolvi meu interesse por ler, informar, porque se é um político importante na minha cidade, eu tinha que saber tudo dele, né? Na época que não havia internet. E se é um jogador, um time a jogar lá, eu tinha que saber quem era aquele time, quem era o jogador, enfim, tinha que saber tudo. Hoje tu olha no Instagram da pessoa, corre ali. Vamos ouvir mais áudios então, Marcelo? Meu Deus. Vamos ouvir mais. Desde a infância, o Marcos sempre desenvolveu personalidade de criatividade e realização. Na juventude, preparou-se para sua primeira carteira de habilitação e chegar à fase dos temíveis exames de balizas. Os outros 2 irmãos mais velhos dividiam um carro pequeno, talvez um Escort, que o Marcos treinava para essas manobras. No dia marcado, a surpresa, ele não quis esse carro, preferindo o maior, um Del Rey da família. Pela sua confiança e segurança, sua decisão foi atendida, não sem o temor dos que queriam que concluísse com êxito o que estava buscando. Pouco tempo depois, retornava para casa com a aprovação e feliz, podendo-se concluir que nem sempre a prudência e os temores são necessariamente preponderantes para alcançar aquilo que nos propomos. Marcos, desde menino, sempre foi curioso e criativo. Quando tinha 6 anos, ele subiu em um meio tonel encostado no muro dos fundos, que às vezes servia de churrasqueira para admirar as árvores do outro quintal. De repente, o latão caiu e ele dentro. Rapidamente, ele se levanta para entrar em casa, dizendo: não foi nada. Mas um chorinho ouvido logo após o trai. Ele diz que estava com dor no braço. O susto foi grande. Imediatamente levado ao pronto-socorro, foi examinado pelo médico, que até simulou uma troca de socos para avaliação, concluindo que não havia fratura e logo se recuperaria, medicando apenas para a dor e evitar que inchasse. É com muita satisfação e carinho que eu venho aqui falar do meu amigo Marcos, né? Esse jornalista nato, que desde muito novinho, quando a gente conversava lá 30 anos atrás, já tinha isso na veia, né? Enquanto eu estava indo com Legião Urbana, ele já estava voltando com o Diário. E eu me lembro que num daqueles verões no cassino lá, teve uma época que eu ganhei um bug vermelho do meu pai e passava lá para pegar o Marcos pra gente dar uma volta. E nessa uma das primeiras voltas que a gente saiu para dar, tinha se afastado uns 2 quilômetros na praia lá, que é grande, né? E o bug falhou. E aquele bug vermelho, que chamava bastante atenção no sol, o Marcos teve que me ajudar a vir empurrando até em casa. Eu não sei porque ele não chamou ninguém, mas veio empurrando o bug até a minha casa, acho que até escutando música, se eu não me engano. O Marcos morrendo de vergonha, mas não abandonou o parceiro lá. Trouxe até em casa. Eu acho que foi uma vez só, se bem que ele sempre tirou muito sarro dizendo que eu gostava de pegar os amigos para passear de bug, para ter quem me ajudasse a empurrar o bug de volta. Um abração aí, Marcos. Seja muito feliz, querido. Eu conheço o Marcos há 10 anos,
Não, um pouco mais, há 30 anos. O que me chamou a atenção no Marcos foi o jeito meigo, educado, usava óculos na época. O Marcos sempre foi muito responsável, muito dedicado ao trabalho. Na véspera da filha completar 1 ano de idade, ele estava fazendo uma viagem no navio do Greenpeace para fazer uma reportagem. E o capitão do navio avisou que eles teriam que chegar a Porto Alegre até determinada hora da sexta-feira, senão não poderiam atracar com o navio. E só chegariam a Porto Alegre no sábado. Detalhe, a festa da filha era em Rio Grande, onde ele morava. Ele disse que pensava, se acontecer alguma coisa, eu não vou chegar a tempo na festa de 1 aninho da minha filha. Pois não é que o navio para e o capitão comunica que a corrente do navio tinha se enroscado numa hélice e que não sabia quanto tempo levariam para consertar. Mas felizmente deu tudo certo e ele chegou meia hora antes da festa começar, com o rosto todo vermelho, queimado do sol de ficar na parte aberta do navio. Bom, quando descobrirem quem eu sou, vão saber que eu sou uma pessoa suspeita para falar, mas o Marcos sempre me ensinou pelo exemplo. As coisas boas que ele faz, por exemplo, ele nunca falou para mim, eu sempre vi. E um fato interessante é que o Marcos detesta animais presos ou sofrendo. Teve uma vez que tinha um filhote de passarinho na garagem da casa dele, muito pequenininho, muito fraquinho, que caiu do ninho e não tinha nem sinal da mãe do passarinho. Mas o pior problema é que tinha um gato que estava vidrado simplesmente no passarinho. E aí o Marcos não pensou 2 vezes e pegou o passarinho na mão e levou para casa, botou numa caixinha e fez um ninho na caixinha com comida e água e cuidou do passarinho até que ele ficasse um pouco mais forte, para pelo menos ou ficar no ninho ou ficar no lugar em que a mãe desse passarinho viesse. E esse é o tipo de pessoa que ele não fala sobre a bondade, por exemplo, mas ele realiza ela. Isso é uma coisa que eu sempre vou ter comigo. Eita, Afonso. Enfim, né? Minha filha, né? Mariana, que falou por último aí. Esse episódio do passarinho foi recente, né? Que ela sabe que ela fica brava porque ela diz, pai, tem uma aranha no quarto. Aí eu vou olhar uma aranha pequena, eu vou lá pegar a aranha e disse, vamos pegar ela, vamos botar pra fora. Não vou matar o bicho. Por quê? Pra que matar um bichinho? Não tá fazendo nada, né? Foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi quando ela nasceu. Enfim, né? Que idade ela tá, Afonso? 24. É a filha única, né? A filha única. Enfim, depois, antes dela foi a minha esposa, né? Que também é suspeita de falar. Enfim, né? Não sei nem o que dizer, né? Como eu estava comentando aqui, eu não sou muito de... Eu sou um pouco meio antissocial, né? Não sou muito de usar rede social e de me expor, assim, né? Eu criei um pouco de agorafobia, né? Que é aquela fobia a ambientes com muita gente desde que eu comecei com essa profissão, porque principalmente quando eu trabalhava lá na Zero Hora em Rio Grande, eu era muito visado, né? Porque era o único, então, né, eu andava na rua, no supermercado e encontrava alguma fonte, alguém que não tinha gostado de alguma matéria e me cobrava, enfim, então políticos principalmente, né, às vezes brigavam, né, me xingavam publicamente, né, num restaurante, num evento, como aconteceu algumas vezes, né, e se tratando de político, eu nunca achei isso ruim, né. Sim. Mas, enfim, então eu queria, sei lá, aquela coisa assim, tipo, chega uma época que eu dizia pra minha esposa, não quero sair, porque eu vou sair, vou encontrar os pessoal na rua, eles vão ficar me cobrando e reclamando do meu trabalho, jornalista, alguma coisa que não gostaram, né? Então, me criei um pouco assim. Antes da minha esposa foi, claro, meus pais, a minha mãe, Dona Neuza,
Lembrando daquele episódio lá do latão que eu caí, mas não quebrei braço, nunca tive uma fratura, graças a Deus. Mas a minha mãe ficou traumatizada com aquilo, mas era terrível, né? Sim, nós temos 1 minuto. Tá, e meu pai, antes dele, meu pai que falou ali, né, que gosta muito de, sempre corrigiu meu português, pode ver que ele falou ali texto... Todos falam muito bem. Ele falou um texto bem, todo cuidado com a língua portuguesa, né, que não era de ser diferente, eu sou igual a ele, também sou muito criterioso. E o Giovanni? E o Giovanni, que tá morando em Curitiba, que eu tava pensando, pô, será que o Giovanni não vai falar aqui? Pô, o Giovanni faz horas que eu não vejo ele, mas, pá, não, muita aventura com aquele bug dele que a gente vivia empurrando no cassino. Na verdade foi mais de um bug, né? Ele tinha um bug cor-de-rosa, ele não falou a verdade. Não falou a verdade. Eu quero agradecer a Adriana. Adriana, beijo, Adriana. Eu não te conheço, mas assim, eu já sou tua fã. E porque a Adriana nos ajudou aqui com essa produção, né? O mérito é do Bernardo e dela também. Fonse, nós temos meio minuto agora. Eu vou te fazer umas perguntas, tu responde com uma palavra. Uma palavra, tá bom. Olhando para trás, o que você se orgulha nessa trajetória? Tudo. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Muitas. Um sonho? Ter condições. Não. Seguir com saúde para tocar o meu. O que dá paz ao Marcos Fonseca? O que dá paz? Tranquilidade. Uma casa com uma família tranquila. E o que tira a paz do Fonse? O que tira a minha paz? A mentira, a injustiça. Eu odeio injustiça. Um lugar em Santa Maria? Lugar em Santa Maria? Puxa vida, tem tantos lugares que eu gosto dessa cidade. Um lugar que eu gosto é o Parque da Medianeira, que infelizmente está fechado já há tanto tempo, né? Mas é um lugar que eu adoro. Uma palavra que te defina. Marcos Fonseca por Marcos Fonseca? Cara, eu tô sempre tentando, né, fazer o melhor. Nem sempre eu consigo, mas eu não desisto e eu sempre tento resolver e tentar melhorar. É isso aí, Fonse, eu agradeço. Gostei muito dessa entrevista hoje, foi muito especial pra gente, pra mim, né? O Marcos é um colega que todo mundo sabe que eu admiro, que gosto e que aprendo muito com ele, faço as mesmas palavras dos outros colegas. E foi muito bom conhecer um pouco desse outro lado, né? Do Marcos Fonseca, que preocupava os irmãos, apaixonado pela Adriana, o paizão, né? Da Mariana. E é isso aí então, e o DNA volta amanhã às 4 da tarde. Muito obrigado.